a verdadeira amizade com o amigo dos amigos, Deus. Santo Agostinho. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Cristo, jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de julho de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Desde já, seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessar Canção Nova SJC e acompanhar pela internet. Outra opção, entra na lojinha de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. O que fazer para evangelizar os jovens? Esse é um questionamento comum no nosso meio, seja por líderes de grupos de jovens ou mesmo pelos pais que desejam que seus filhos sigam os caminhos de Jesus. De fato, não há respostas fáceis para perguntas difíceis. Nem mesmo há uma receita, como se fosse algo mágico para trabalhar com a juventude. Mas o que sabemos é que existem sim algumas alternativas para a evangelização dos jovens. O jovem está sempre em busca do seu lugar na sociedade, na igreja e, sem dúvida, quando se fala sobre a questão cristã, religiosa, não é diferente. Mesmo que pelo batismo seja parte do corpo místico de Cristo, nem sempre consegue ter a percepção de pertencer ao povo de Deus. Muitas vezes se sente excluído ou pouco acolhido. Por isso é preciso repensar as ações de evangelização jovem a fim de acolhê-los melhor e inseri-los na vida da comunidade. O Papa Francisco disse que o melhor meio para evangelizar os jovens são outros jovens. Então, assuma essa missão. O que você pode fazer hoje para evangelizar outros jovens? Como você pode levar Jesus para outros que talvez vivam o mesmo conflito interior que você, o de não se sentir alocado, de sentir que falta algo na sua vida, um sentido, por exemplo. E nesta sexta-feira, o programa Abre Aspas, nós vamos conversar sobre isso, a importância de movimentos que evangelizem jovens. De que maneira você, jovem, pode evangelizar outro jovem? Como a igreja pode acolher essas pessoas que estão sedentas de Deus e podem, de alguma forma, acolher essas pessoas que estão sem um rumo. E a gente, claro, vai falar sobre um momento especial que tem início hoje em Jacareí, que é o encontro, que é o Retiro Reencontro, que já está na sua 33ª edição. E você, claro, pode participar conosco. Nosso WhatsApp já está liberado, 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você que já participou do reencontro, vai participar novamente pela primeira vez, tem algum testemunho? Conta pra gente aqui a importância desse trabalho do Missão Jovem de Jacareí, que é o nosso assunto de hoje. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Mas antes de conhecer os nossos convidados de hoje, vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira, por sinal, sexta-feira aí que é a última deste mês de julho. Estamos aí hoje também na expectativa pelo Canção Nova Abraça São José dos Campos. Tem reencontro em Jacareí. Opções não falta para você curtir aí de sexta até o domingo. Mas conta pra gente, Mônica, o que diz a previsão para hoje, ou mesmo os meteorologistas. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, Vanessa, sextou e, como de costume, vamos falar sobre a previsão do tempo para hoje na região. Começando pelo Vale do Paraíba, o dia deve ser de sol, mas com aumento de nebulosidade no decorrer das horas e com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 12 e a máxima chega aos 27 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, mesmas condições do vale. A última sexta-feira de julho também deve ser de sol, com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no litoral, mínima de 18 e a máxima de 26 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, mínima de 9 e a máxima fica em 24 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. 12:00 mais 35 minutos. E como eu disse, nesta sexta-feira o nosso assunto será a Missão Jovem de Jacareí, que vem aqui hoje divulgar ou mesmo convidar você, jovem, para o reencontro. E nesta sexta-feira, então, dia 28, os nossos convidados são o Lucas Carvalho, ele que é coordenador do movimento Missão Jovem, e a Jaqueline Rodrigues, que é membro do movimento. Lucas e também Jaqueline, que alegria poder recebê-los aqui no estúdio da Rádio Canção Nova. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Lucas, seja bem-vindo também. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Para nós é uma alegria tremenda poder estar aqui, poder falar daquilo que é a Missão Jovem, daquilo que é o reencontro que representa para todo o Vale do Paraíba. Inclusive, a gente já quer reforçar aqui que todos os nossos ouvintes que estão escutando, mandar mensagem para nós, pode entrar em contato com vocês. Aqueles que estiverem nos escutando pela Rádio Canção Nova, no dia do reencontro, a partir de hoje, na verdade, vai pagar a taxa antecipada. Opa! Então, nós temos a taxa antecipada que está R$ 35,00 e para quem for fazer a inscrição na hora está R$ 45,00. Então, todos vocês que estiverem nos escutando e chegar lá e falar que estava nos escutando pela Rádio Canção Nova, vai pagar o valor antecipado da inscrição. Então, aproveite, gente. O nosso WhatsApp, vou repetir para você, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar aqui a sua pergunta, pode fazer perguntas aí difíceis, pode ser, casal? Pode. Pode interagir com a gente aqui, contar pra gente também o seu testemunho, contar se você já se inscreveu ou se não se inscreveu, se vai participar. Nosso WhatsApp está esperando aqui a sua mensagem. Mas antes da gente falar do reencontro em si, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho pra gente sobre o Missão Jovem, né? Nós tivemos a oportunidade de, em janeiro, receber aqui duas pessoas que participam, a Rayane e o Tiago, né? Que estiveram conosco aqui, falaram aqui muito bem, uma belezinha também. Mas para quem naquela época não acompanhou, né? Conta um pouquinho pra gente o que é o Missão Jovem. Pode falar, Lu. Então, na verdade, esse ano é um ano muito especial para nós, né? Nós completaremos 15 anos de Missão Jovem e 20 anos de reencontro. Então, benção. são datas redondinhas aí, né? Que, inclusive, o reencontro ele começou antes da Missão Jovem existir, né? Mas a história da Missão Jovem foi que em Jacareí, né, há 15 anos atrás, nós tínhamos um grupo de pessoas, um grupo de jovens que, inclusive, você comentou, o Nilton estava no meio dessa galera. Sim, é que sou dessa época, É, viu? então. E eles faziam parte na época da Pastoral da Juventude, né? E a Missão Jovem, o diferencial do movimento é que desde o início dos nossos primeiros fundadores sempre teve claro aquilo que é a missão e o carisma do movimento, que é o quê? É o atrair, formar e enviar jovens. Então nós temos muito isso forte de atrair os jovens para a igreja, mostrar que vale a pena ser jovem, ser de Deus, né? Dom Bosco, ele falava uma coisa muito interessante, que o demônio ele usa de duas artimanhas para perder o jovem. E a primeira dela é falar que o quê? Que ser jovem e estar na igreja é perder tempo e é chato. Deixa para se converter no final da sua vida. Então, assim, com a Missão Jovem, que inclusive é o nosso patrono Dom Bosco, a gente busca esse atrair de mostrar para o jovem que vale a pena ser da igreja, vale a pena ser de Deus, né? É uma verdadeira alegria. Então, desde o início, há 15 anos atrás, sempre teve claro esse atrair, formar e enviar. Então, foi aí que se iniciou o grupo da Missão Jovem. Né, um grupo de pequenos jovens que estavam ali no comecinho, né, se encontrava hoje, não existe mais, mas o Centro Pastoral no Parque Santo Antônio, começava com alguns grupos,
né? E é engraçado porque alguns grupos que fazem parte do movimento hoje são mais velhos que o movimento. Então, assim, esses grupos já existiam antes, né, em Jacareí, e aí foi se formando o carisma da Missão Jovem. Na época, era o padre Rogério Félix, Sim. na nossa paróquia, então ele foi o nosso apoiador, foi que incentivou toda a Missão Jovem a começar. E depois veio o padre Messias, padre Lindomar, que sempre foi incentivando a Missão Jovem. Hoje nós contamos com 14 grupos espalhados por toda Jacareí, né? A nossa meta aí é expandir cada vez mais a Missão Jovem, para que os jovens possam ter esse encontro verdadeiro com Jesus, né, Jaque? Uhum. Agora, Jaque, no caso, né, vocês começaram ali naquela região do Parque Santo Antônio, hoje utilizam bastante ali o Santuário do Carmo, mas vocês não são exclusivamente daquela paróquia, né? É importante a gente destacar isso, né? Que é um movimento que acontece ali, mas ele atrai jovens de toda a cidade, Sim. né? Sim, nós temos grupo na paróquia de Santa Cecília, né? Santa Cecília, Santa Cecília, do São Francisco de Assis nós tínhamos também, nós Sim. temos também no Carmo, temos no São Paraíso, temos no São João, estamos espalhados em grande tá parte das espalhado. paróquias de Nossa, Jacareí, nós tem- estamos. Tem muito ainda a conquistar. Sim. E na verdade, né, quando a gente fala dessa questão da evangelização, vocês que são jovens, né, até depois eu quero que vocês contem um pouquinho pra gente de que maneira vocês chegaram até, né, a Missão Jovem, mas eu até disse no texto inicial que hoje é um desafio muito grande. Se há 15 anos era um desafio evangelizar o jovem, eu acredito que hoje o desafio seja um pouco maior. Sim. Mas todo desafio, ele requer da gente, né, algumas renúncias, e é uma exigência, né? Exige bastante da gente. Mas é possível, né? E prova disso é a gente acompanhar vocês aí pelas redes sociais, ver os reencontros, né? Eu disse aqui a 33ª edição, que vai acontecer, que começa hoje, né? Mas é realmente um lapidar ali, né? E trabalhando isso, porque não existe uma fórmula mágica, né? Não existe. Cada tempo, né, Deus ele permite uma nova geração corresponder a uma necessidade, né? Então a maneira como nós evangelizávamos há 15 anos atrás, né, foi se aprimorando da mesma maneira que é bonito de se ver com os santos da igreja, né? Por Sim. exemplo, São Maximiliano, que evangelizava através do jornal. E aí você vê o Beato Carlo Acutis através da internet. Através Né? do blog, né? Pois E ele é. dizia, né, a frase que a internet, as redes sociais é um novo continente a ser explorado, a ser evangelizado. Então, assim, a gente sempre busca estar... Essa é a vantagem, né? De jovens que estão à frente de outros jovens, então a gente compreende aquilo, qual que é a maior necessidade do jovem hoje. A gente sabe que o jovem, muitas das vezes, ele enfrenta dificuldade dentro da escola, né? Como é difícil hoje uma aceitação hoje na sociedade, Sim. né? Principalmente hoje por você se declarar cristão, né? Não é algo tão simples assim. Hoje, querendo ou não, se fala sobre muitas coisas, menos sobre Cristo, sobre a igreja, sobre os bons valores. Então, assim, da mesma maneira que foram se passando os tempos, mudam-se a maneira de evangelizar, mas é aquilo que a gente fala, né? Cristo é sempre o mesmo. O evangelho é sempre o mesmo, né? Então, assim, a gente compreende, sim, que a juventude requer um acompanhamento de compreender o jovem, de entender o sofrimento do jovem. E o Papa Francisco é muito sábio, né, em suas palavras, e ele fala exatamente isso, né, que evangelizar outros jovens é através de outros jovens, né, porque como o Lucas comentou, né, e a Jaque também, é aquilo, vocês sabem daquilo que o jovem está vivendo, porque você é jovem, você vivencia ou vivenciou isso, teve essa fase, né, eu sempre costumo dizer que o jovem, ele tem um momento em sua vida em que existem algumas revoltas, né? A gente não se sente, às vezes, compreendido, aceito na sociedade. Nós temos as nossas limitações humanas, né? Sim. E às vezes você dizer isso para uma pessoa mais velha, talvez ela nem se lembre que passou isso na juventude, ou sim. nem passou, né? Porque tem pessoas que não passam por esse momento. Mas você estar ali junto com outros jovens que talvez tenham vivenciado isso, dizer, olha, eu passei por isso. Não, mas eu também passei. Mas eu superei e estou aqui Sim, hoje. é Acho que isso possível. ajuda, né? É verdade. A gente compartilhar as nossas experiências com eles ajuda muito. Né? Eles se encontram, eles ficam ali perdidos às vezes. Porque nós também já ficamos perdidos muitas Sim. vezes procurando um exemplo, né? Mais próximo a nós, assim, nada tão distante. E a Missão Jovem, ela faz isso, né? Através dos grupos, como tem muita partilha, são entre eles mesmos que pregam. Às vezes tem pregador de fora, mas muitas vezes são formados pessoas ali de dentro mesmo, ou os próprios pregadores. Então, aquele que acabou de chegar, né? O Lucas, nós vivemos isso.
Nós começamos no grupo ali, como fazendo teatro, ajudando a arrumar o banco, aí depois foram chamando a gente para fazer uma oração inicial, e a gente foi vivendo outras coisas, e depois a gente acabou sendo até os próximos pregadores, assim. Então, é tudo entre família ali, é uma coisa que a gente vai crescendo junto. E aí isso fortalece bastante. Com certeza. Tem participação aqui, tem uma primeira pergunta. Boa tarde, salve Maria. Quero fazer uma pergunta para os convidados de hoje. O pessoal está mandando pergunta aqui difíceis, brincadeira. Qual é o maior desafio na missão de conquistar a atenção do jovem para as coisas da igreja nos dias de hoje? Como fazer a igreja ser mais interessante que o mundo, sendo que o mundo é aparentemente tão atraente como a missão jovem faz isso? É o Guilherme Marchioli. Valeu, viu, Gui? Pergunta. Eu acho que não tenho plena certeza disso, né? O tema desse reencontro, né? Cada reencontro nós fazemos um tema diferente, abordamos um tema diferente. Então, no reencontro de janeiro nós abordamos o tema dessa questão existencial, que a gente viu que era uma crise muitas das vezes, sim, onde o jovem ele não consegue se identificar dentro de si mesmo. Quem sou eu? Qual que é o meu lugar? Né? Para que eu estou aqui? Né? A questão existencial que foi, nós pegamos a vida do profeta Jeremias, né? No capítulo 1, versículo 5 já diz: desde o ventre da sua mãe já te conhecia e eu te designei profeta das nações. Então a gente queria passar deste cuidado de Deus, que Deus amava a cada um no particular, mesmo antes dos nossos pais nos conhecerem. Esse era o nosso intuito maior. E nesse reencontro, inclusive, vem muito de encontro à vida da samaritana com Jesus no poço, né? Porque Jesus, quando ele olha para a samaritana, o povo da Samaria, ele era um povo excluído. Eles não tinham contato com outras pessoas. E ela foi até o poço pegar daquela água. Então, na verdade, o que acontece? Ela tinha sede dele, de Jesus, só que ela ainda não sabia. Ela ainda não conhecia. A alma dela ansiava por Deus. Então, nesse reencontro, nós queremos passar de que, muitas das vezes, nós somos essa samaritana. Nós estamos ali, nós temos essa sede de Deus, mas nós não sabemos encontrá-lo, aonde encontrá-lo. Então Jesus ele vem ao encontro do jovem. Então assim, nós vemos que a maior maneira hoje de prender o jovem, no sentido eu falo de atenção dele, a primeira coisa que o jovem ele quer hoje, e isso nós como seres humanos, né, é ser compreendido e se sentir amado. Né? Muitas das vezes o jovem ele tem o celular na palma da mão porque ali tem tudo que ele precisa, no sentido humano, podemos assim dizer. Ele vai ter alguém que pode dar um prazer para ele através do celular, um falso prazer. Sim. Ele pode ter alguém que não vai finge que compreende, mas não o compreende. Uhum. Então, assim, querendo ou não, hoje o celular, a internet, ele tem tudo aquilo que ele não consegue e ele tenta trazer para si. Então, assim, a maior maneira que nós buscamos hoje de ter esse jovem, de atrair a atenção dele, é mostrar justamente essa alegria, né? Nós temos muitos testemunhos, inclusive, de jovens que vêm a gente na rua e falam assim: eu não lembro de você pregando, falando, não, mas eu lembro da sua alegria colocando feijão no meu prato. Olha só. Então, assim, a maior maneira hoje que nós temos é a nossa vida, é o nosso testemunho. Então, é de mostrar para aquele jovem, e isso tem muitos testemunhos, de jovens que vêm para o reencontro, jovens que falam, eu vi em vocês algo que eu nunca tinha visto antes. E eu quero experimentar, eu quero conhecer. Então, assim, essa é a maior maneira que a Missão Jovem encontra hoje e que não pode ser só da Missão Jovem. A igreja precisa ser isso, essa alegria. Exatamente. Né? Essa alegria, nós estamos na Canção Nova e eu falo assim, particularmente, duas pessoas que foram primordiais na minha conversão, né? Por mais que eu não via o pregando pessoalmente, foi o Padre Léo e o Monsenhor. Porque são pessoas que não transmitiam somente palavras, mas a vida deles era uma alegria. Sim. Atitudes. A vida era um evangelho, né? Então, assim, a nossa vida, a nossa alegria precisa ser esse Cristo para o jovem que ainda não conhece, né, Jaque? Porque se a gente quer atrair o jovem e a gente só ser alegre, educado, tudo só quando estivermos com o microfone na mão ou quando estivermos ali na aparência, eles são espertos também, né? Todo Sim. mundo. Então, assim, eles vão ver, esse daqui tá vivendo de aparência. E é o que mais a gente vê na internet, principalmente, são as pessoas vivendo de aparência. Sim. E é isso que cansa, porque a gente fica ali, meu Deus, quando que alguém vai viver a realidade? Como que eu vou conseguir viver a realidade se todo mundo tá vivendo só de aparência? Então, se a gente realmente trazer isso pra nossa vida, andar na rua feliz, dar um sorriso, um bom dia, fazer coisas simples, né? Limpar uma igreja, por exemplo, o padre mesmo falou que é uma obra de amor, é um ato de fé. E na igreja de Santa Rita, que é perto da nossa casa, raramente tinham jovens limpando. E aí o grupo de jovens Anjos da Fé, da Missão Jovem, foi para lá, foi para essa capela,
começou a participar esse ano. E aí, desde então, a minha irmã e alguns outros jovens estão indo lá limpar a capela todos os sábados. E assim, as senhorinhas que, assim, 60 anos, 70 anos até, que limpavam, elas estão surpreendidas. E aí elas estão chamando, né, os netos dela, as netas dela. Tanto é que a minha irmã, ela conseguiu trazer um rapaz que disse que não acredita em Deus, tal, que era da escola dela. Ele não tá indo, agora ele tá indo na missa, mas o primeiro contato que ele teve com a igreja foi limpando a igreja com a minha irmã. Porque ela falou, né, isso pra ele, falou sobre Deus, tudo, e ele falou assim, eu não acredito muito, não gosto muito. Mas ela falou assim, mas é tão divertido limpar a igreja, você não quer ir comigo? Porque as velhinhas falam um monte de coisa, elas preparam café, elas levam bolo depois no final. E aí ele se animou com essa parte, assim, de zoeira mesmo, né? Ele se animou com isso. E ele falou assim, Tamiris, eu vou então. Então a minha irmã conseguiu cativar esse amigo dela através da limpeza na capela. E aí agora ele tá indo na missa, tá frequentando o grupo vez ou outra, ele ainda tá meio assim, né, com medo do grupo, tá com vergonha de socializar. Mas ele está indo na missa. Ele tá indo limpar a capela com ela todos os sábados, então é uma coisa assim que... Como que a gente atrai jovens? Acho que é vivendo mesmo, é vivendo essa alegria, sendo o evangelho, assim como São Francisco de Assis falou, que... porque a gente tem que pregar o evangelho, se necessário, usar palavras, né? É mais com a vida mesmo. Eles estão precisando, nós precisamos disso também. Sem dúvida, até porque a gente é bombardeado o tempo todo, né? Eu falo que a internet, as redes sociais são coisas, são ferramentas muito boas, importantes, nos ajudam demais. Vocês ainda têm um trabalho muito bacana, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente acha que está suprindo aquela necessidade do jovem, quando na verdade você não está, né? Você está criando pessoas mais isoladas do mundo, né? Sim. E a gente tem prova disso aí, quantos jovens, né, se afastaram de tudo, estão assim, desiludidos com a vida depois da pandemia, porque tiveram dificuldades quando tiveram que ficar consigo mesmo, ficar só em casa com a família, não podia sair. E aí quando você tem essa possibilidade de um movimento, né, que faça com que esse jovem seja ele mesmo, eu acho que isso é muito importante. E assim, né, eu acho que não é aquela questão do julgamento. Eu acho que o jovem tem, vocês são jovens, pode dizer isso, né? Mas o medo do jovem muitas vezes é o julgamento, né? E é uma coisa que muitas vezes acaba afastando ele, e o medo, o receio de ir, né? Sim, isso é verdade. Hoje, né, pra gente trabalhar com o jovem, a gente entendeu, né? Eu falo isso, eu tenho hoje 25 anos, né? Eu já tive 16 anos atrás, 16 anos, né? Então não é 16 anos atrás. Mas eu entendi também que quando eu entrei na Missão Jovem, eu também tinha esse medo. Né? Também o jovem, ele tem, né, uma insegurança, ele tem, porque ele está acostumado com aquilo no mundo que ele precisa fazer algo para ser aceito ali. Isso. Ele precisa, não existe dar sem medidas, não amar sem medidas, é só o leva e traz. Então assim, para ele fazer parte de algo, ele precisa dar algo que muitas das vezes ele não tem. E quando você chega muitas das vezes num retiro como um reencontro, onde muitas das vezes o jovem está machucado e ele não tem nada para dar, né, no sentido que eu falo assim, mundano falando, ele vê que aquilo que é ele basta, ele se sente acolhido, ele se sente amado. Então assim, nós vemos vidas de jovens transformadas pelo reencontro, que chegaram, como eu e a Jaque, nos casamos, construímos a nossa família, jovens com a sua vocação, né, se torna uma freira, um leigo, consagrado, enfim. Então assim, a gente entende hoje que quando o jovem ele tem esse encontro verdadeiro, e nós não falamos só porque nós fazemos parte da Missão Jovem, porque, assim como a gente estava conversando agora há pouco, o PHN é diferenciado, né? Você não precisa estar lá para você sentir. Então, da mesma maneira, a gente está no reencontro, a gente sente uma graça diferenciada, especial, que Deus derrama ali na juventude de Jacareí, que inclusive o próprio pessoal daqui de São José também sempre está junto com a gente. Sim. Teve uma época que a gente conseguiu lotar uma van só com o pessoal de Caraguá também. São Sebastião, então, assim, e tudo mais. Quando o jovem ele vem e ele vê que Jesus, ele olha para ele como olhou para a samaritana e falou assim, eu tenho sede, mas eu tenho sede do seu coração. Isso para ele basta, né, a partir dali. Com certeza. Aí ele vai se descobrindo, né? Às vezes a gente acha que é tão imperfeito, só imperfeições que tem ali. Só vê os defeitos, só, né? Os defeitos. Os jovens, a gente passou por isso e ainda é difícil. Acho que a gente vai amadurecendo o resto da vida de ver ter isso, né? De achar que tem muito mais defeito, muito defeito, e a gente não consegue enxergar as qualidades. E essas qualidades são o que fazem a diferença. Então, a gente vê, por exemplo, num grupo, sempre tem um que é mais fácil na comunicação, na fotografia, em fazer a arte preparatória, que vai convidar. Todos, né? Isso, aí tem até para limpar a igreja. Sim. Não é?
Sim, tem um que é mais alegre para ter aquela acolhida, o outro tá ali na intercessão, ele é mais quietinho, mas ele tá ali rezando com uma fé assim inabalável. Então, cada um vai ali se descobrindo quando entende que o jeito que ele dá para servir a Deus, né? O importante mesmo é ser diferente, né? Para poder ter espaço para todos. E vocês então se conheceram, né? Para quem não sabe aí, a Jaque e também o Lucas, eles são casados. Vocês se conheceram ali no Missão Jovem, é isso? Na verdade a gente mora no mesmo bairro, sempre moramos, né? Desde que nascemos. E aí a gente conhecia assim de vista. Mas a gente começou uma amizade, foi através realmente da igreja, e o Lucas começou a tocar no grupo Anjos da Fé. Tava precisando de alguém para tocar, o Lucas tocava, antes não era coisa da igreja, tudo, né? Ele queria formar uma banda de rock e tal. E aí ele começou a participar do Anjos da Fé e eu já participava. E aí ele começou a tocar, eu achava ele meio estranho, né? Desdenhava dele e tal. Também, tá? Mas a gente começou a ter uma amizade, né? Porque dentro do grupo a gente aprende isso, não existe isso, essa distinção de pessoas, não podemos fazer isso. Então, como eu era muito tagarela, eu batia papo com todo mundo e falei assim, vou ter que bater papo com ele também, não tem jeito, né? E aí a gente começou a ser mais amigo, e aí começamos a gostar um do outro, enfim, um se declarou pra mim. O encontro foi o ápice, né? Porque a gente já tava conversando, estávamos... Né? Ela tem uma coisa diferente ali, né? Ela se apaixonou, foi amor à primeira vista. Ela fala que não, mas eu tenho certeza que foi. Parece que teve uma serenata, é verdade? Teve no reencontro. Foi o meu primeiro reencontro, não era o seu primeiro, né? Uhum. E aí o pessoal já sabia, né, que a gente tava começando a se gostar e tudo mais. Eles falaram, vai lá e faz uma serenata pra ela, só que era na escola do Verdinho na época. Eu comecei tocando, brincando como alguém não queria nada com nada, né? Na hora que eu fui ver, metade do retiro já estava em volta, cantando a mesma música, todo mundo batendo palma. Falei, e Lucas, o povo falando, é pra você, Jaque. Eu falei, que pra mim, tá doido esse menino aí. Então, e ele tocando e olhando pra mim, eu falei, meu Deus, que é isso, né? A gente fala, né, querendo ou não, foi graças à Missão Jovem, principalmente ao reencontro que hoje nós temos a nossa família. Pois é, né? Vocês têm duas princesas lá, sim, né? A Sara e a Aurora. Porque eu, quando cheguei na igreja, né, eu dei esse testemunho no último reencontro, eu sempre tive um bloqueio muito grande com a família, né? Eu não tinha perspectiva de querer construir uma família um dia. Porque muitas das vezes a gente cresce num meio onde se tem muitas discussões, né, não se vê em atos de amor, e você começa a perder a esperança na família. A verdade é essa, eu perdi a esperança na família mesmo jovem. Então eu pensava comigo, né, eu jamais vou querer ter uma família, porque eu achava brega, eu achava ridículo, eu falava ridículo isso, ter família, né? Então assim, depois eu fui passando a minha revolta com Deus, né, eu falava, não quero ser de Deus, se for necessário. Eu falava isso, né? Até Deus me perdoe falar isso. Ir pro inferno eu prefiro, não quero seguir o caminho com Deus. Sempre fui muito revoltado, né? Na minha juventude. E Deus foi moldando meu coração através do reencontro, através da Missão Jovem. A gente tem uns momentos que a gente fala que hoje é o momento que a gente entende também que é o mais importante, um dos mais importantes é quando a gente fala sobre família. Porque a gente vê como o jovem hoje ele vem machucado. Impacto, né? Nossa. Machucado. Muitas das vezes com a perca na esperança da família, né? E a gente sabe que quando Nossa Senhora aparece em Fátima, ela diz que a última cartada do demônio seria contra a família. Então, assim, o trabalho que a gente faz com o jovem, a gente não faz visando só o jovem, a gente também faz visando a família dele, né? Porque, assim, é sempre assim, a gente nunca traz só o jovem, a gente traz a família. Sim. Então, teve épocas, por exemplo, no grupo do Anjos da Fé que a gente participava, a gente tinha um rapazinho que ele tinha, quantos irmãos? 7 irmãos? Douglas. É o Douglas. Ele tinha quantos irmãos? São tinha 9 muitos irmãos. filhos ao mesmo tempo. Só que assim, quando foi ver, o grupo tava cheio e eram muitos irmãos dele que estavam participando junto era com a família gente. toda. E a família vem junto. Então assim, eu sempre tive esse bloqueio com a família no meu coração. Eu não tinha esperança na família, eu achava que era perda de tempo. E Deus, ele foi moldando o meu coração, principalmente através do momento da família, foi curando o meu coração, né? É deixar-se ser encontrado por Jesus. Então assim, eu sempre falo isso, é graças ao reencontro hoje que a Sara e a Aurora tá aí com o nosso casamento, né? Porque realmente foi muito fruto da ação de Deus e da oração, porque se fosse por mim naquela época eu não construiria, né? Aceitaria construir uma família.
Muito bem, hoje o programa Abre Aspas está recebendo o Lucas Carvalho e também a Jaqueline Rodrigues, falando sobre Missão Jovem de Jacareí e, claro, falando sobre o reencontro, minha gente. Começa hoje, sexta-feira, e você que está nos acompanhando, não se inscreveu ainda, não tem problema, dá tempo. O importante é você querer participar, mas eu não consegui hoje, Vanessa. Não tem problema, né, gente? Pode ir amanhã. Pode fazer. O importante é você estar lá e querer participar. Você que às vezes está desiludido com a vida, vai, tenta, depois a gente volta a conversar, né? Mas vai, pelo menos, se arrisca. Chega lá, você vê se gostou, não gostou, procura a Jaque, procura também o Lucas, enfim. Faça essa experiência que muitas vezes pode mudar a sua vida, como mudou e muda a vida de tantos jovens. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já para falar também, claro, sobre a programação do reencontro. O que tem nesse reencontro, minha gente, que muda vidas, né? A gente volta já e você continua interagindo com a gente, que daqui a pouquinho, voltando do intervalo, a gente vai colocar a sua participação. Não saia daí. Abre aspas. Abre aspas. Rádio Canção Nova, desde 1980 em sua vida. Sim, nós espalhamos o amor pelo ar. Evangelização. Deus te ama, o Pai nos ama. Música. Experiência com Deus. Mudança de vida mesmo para nossa vida. Tudo isso numa programação evangelizadora sem propagandas comerciais. Em 2022, você está convidado a celebrar o Ano da Família com a Canção Nova. Vem pro Abraça! Vem pro Abraça! É amanhã! De 29 a 30 de julho no Centro da Juventude. Dias 29 e 30 de julho no Centro da Juventude aqui em São José dos Campos. Canção Nova, abraça São José dos Campos. Mais informações, sjc.cançãonova.com ou no zap 12 3923 1228. Senhor Jesus, das tuas chagas brotou o teu preciosíssimo sangue, como fonte de vida eterna. Derrama, Senhor, teu sangue sobre nós e purifica os nossos pensamentos e ações. Com teu sangue redentor. Julho, mês do preciosíssimo sangue. Quer interagir conosco e participar de nossos programas ao vivo? Então salve aí o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Canção Nova. FM 95,9. Canção Nova no coração do Vale. Aqui em São José dos Campos, você sócio evangelizador tem atendimento especial. Faça a sua contribuição, atualize o seu cadastro, altere a forma de contribuição, saiba mais sobre a sua doação por débito automático, tire suas dúvidas, entregue o seu generoso, tudo em um só lugar. O nosso endereço, Rua Itororó, número 186, bairro Jardim Paulista. Jovens adoradores, vivendo momentos fortes de entrega e oração, sendo consumidos pela força do Espírito Santo. Tudo isso você verá e acontecerá na Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa, Portugal. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esta é a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. 1h mais 3, de volta com o programa Abre Aspas, nesta sexta-feira, hoje dia 28 de julho de 2023. Hoje o programa Abre Aspas recebe o casal Lucas Carvalho e também Jaqueline Rodrigues, eles que são do movimento Missão Jovem de Jacareí, falando um pouquinho pra gente desse trabalho, né? E também, claro, falando aí sobre o 33º reencontro, minha gente, muitas vezes, né, você que está nos acompanhando, é jovem, é pai, é mãe, né?
quer ajudar o seu filho a de alguma forma voltar para Deus, ou mesmo ser aí de alguma forma integrante de algum movimento, alguma pastoral dentro da igreja, esse movimento ele está aí à disposição para ajudar você e a sua família. Vou registrar aqui algumas participações. Oi, eu sou o Eduardo, membro da Missão Jovem. A Missão Jovem e o Reencontro Muda Vidas. É o Dudu, do grupo Jesus, colocou aqui reforçando o Reencontro Muda Vidas, participando com a gente o Dudu. E que bonito ver isso, né? Os jovens realmente, e ele disse que participa do grupo Jesus. Aí foi um dos primeiros, o grupo mais velho da Missão Jovem hoje é o grupo Jesus. Tá aí, tem mais participações aqui, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Parabéns pelo lindo trabalho e dedicação desse casal abençoado. Amamos vocês. Nívia mandou aqui para vocês. Tia. Tem uma mensagem aqui em áudio, Maria Fernanda. Podemos ouvir? Boa tarde. Salve Maria. Sou Tatiane, mãe do Lucas, sogra da Jaque. Gostaria de deixar registrado para eles a importância que eles têm na vida dos jovens e o orgulho que eu sinto dele como mãe. A trajetória da vida do Lucas, ver como ele se desenvolveu, como ele cresceu, sendo um servo de Maria e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Continue nesse caminho, meu filho, que você já salvou muitas almas. Tenho certeza que ainda virá muitas ainda para você salvar, tá? Estarei sempre intercedendo aqui pela sua missão, pela sua vida e pela sua família. Amo você. Um beijo. Oh, que lindo, mamãe aí. Então a gente... É bonito, né? A gente falou sobre família. E Deus também, através de Nossa Senhora, né, fez a cura na minha família. Né? A minha mãe, ela sempre foi catequista, mas por um tempo, né, acabou se afastando. E ela viu que eu comecei a pegar firme na Missão Jovem e eu fui fazer o método da consagração na Nossa Senhora. E ela perguntou se podia fazer junto. E aí, então, a gente fez junto o método da consagração, minha mãe começou a pegar firme. Hoje ela tá à frente da cozinha do Reencontro também, tá firme. Então a gente serve em família, todo mundo junto. Que lindo, tá vendo só? Tem mais participações aqui, dicas para os jovens que vão viver o Retiro Reencontro, como aproveitar da melhor forma essa experiência com Deus. A Missão Jovem é uma benção. Mas antes de vocês darem as dicas, vamos falar para o povo que não conhece o Reencontro. O que é o Reencontro, né? Sim. Que retiro que é esse? Por que ele é diferente? Porque vocês estão dizendo aqui o tempo todo que ele é diferente. Eu quero saber aí, né? Por que ele é diferente? Ele começa hoje e segue até domingo, é isso? Isso, né? Só queria reforçar também algumas informações, né? Passar o número do WhatsApp, né? Se alguém quiser entrar em contato, precisar. O WhatsApp do Reencontro é 12997449141. É 12997449141. Pode seguir a gente também no Instagram, né? Só procurar lá, né? @Nossa Missão Jovem, a gente vai estar no Instagram também. E caso alguém queira um ponto de referência, o Reencontro ele acontece no Santuário do Carmo, próximo ao shopping de Jacareí. Então, quem sabe chegar... Todo mundo sabe onde é o shopping hoje, né? Sabe onde é o shopping, já sabe chegar no Reencontro. Então, hoje mesmo, né, é o grande dia, a gente começa o Reencontro aí. A partir das 19h30, os portões já vão estar abertos pra gente estar. Na verdade, quem quiser ir, a gente aconselha, chega um pouco antes para evitar a fila, né? Quem estiver nos acompanhando na rádio. Fila, mas pra entrar mais rápido na igreja. Quem estiver acompanhando na rádio, você que ainda não fez a inscrição, se falar pra gente que está nos acompanhando, paga o valor antecipado, então não perde essa, vai ser muito bom, né? Porque hoje em dia a gente vê, né? Um retiro por R$35 é muito difícil de você achar hoje, 3 dias. E a comida é boa, o pessoal é feliz, então não tem o que perder, né? Então, a partir de hoje, já às 19h30, a programação já começa, né? Amanhã, que seria sábado, hoje nós vamos até umas 9h30, 9h40 mais ou menos. Amanhã, a partir das 8 da manhã, os portões já vão estar abertos também, com o encerramento 9h30, e no domingo, das 8 até as 4. Então, esses 3 dias estaremos na Igreja do Carmo. Você que só consegue ir algum dia, né, paga um valor menor também, não precisa se preocupar, mas não perca. Se você só consegue ir na parte da manhã, vai na parte da manhã. Se consegue só ir num horário, vai, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar lá com a gente no Reencontro, né, Jaque?
E o que tem nesse reencontro? São pregações, é música, é missa, é adoração? Dá pra gente, não precisa falar a programação. Sim, dá o spoiler, né? Não precisa dar spoiler, mas pelo menos contar pra gente um pouquinho pro jovem entender, né? O que é realizado ali. A dinâmica do retiro, né? Então, assim, a gente sempre busca viver muito vivo o carisma do movimento, que é transmitir a alegria de ser de Deus. Então, assim, a gente sempre faz uma dinâmica muito boa no retiro. Então, assim, nós temos teatro, nós fazemos um teatro, nós fazemos um louvor, que inclusive é muito famoso de Jacareí, os louvores da Missão Jovem. Né? Inclusive, a gente teve a graça muito grande de poder estar à frente do Bote Fé, que teve lá em Jacareí, tocando louvor no carro. Então, assim, foi algo muito bom. Né? Nós temos também algumas pregações. E geralmente a gente sempre prioriza, né, essa parte de estar outro jovem também à frente falando. Isso também é um grande diferencial. Né? Jovem falando com jovens, com outros jovens, né? Porque assim, uma coisa, né, é alguém que já passou por aquela idade, também é muito válido para o jovem. Mas o jovem que não conhece, ele está chegando agora, ele se sente mais acolhido quando vê que é outro jovem. Ele se sente, poxa, tem outro jovem falando ali na frente. Então, assim, dando conselhos, dando caminho de como se deve seguir, o que deve fazer, né? Então, sempre temos pregações também, temos adoração, momentos marianos, né? Como a gente estava conversando aqui, um momento focado só para a família, né? Um momento com o Espírito Santo. Então, nós fazemos toda essa dinâmica do retiro entre teatro, pregações, louvor. E durante o retiro também, né? Alguns sacerdotes estarão lá atendendo confissão, direcionamento, né? Porque às vezes alguma pregação mexeu muito, e aí quer conversar, aí os sacerdotes estarão lá também, graças a Deus a gente consegue, né? Sim. Ter essa disponibilidade deles, de diversas também, regiões. Muitos jovens também estão lá para aconselhar, às vezes alguém quer conversar, às vezes alguém só quer ser escutado, às vezes não quer nem escutar um conselho, só quer que alguém escute, né, as dores dele. Então, a gente tem todos esses momentos, temos Santa Missa no domingo, então assim, com certeza vai ser algo muito bom, porque a gente busca essa dinâmica, né? Para quem também tem filhos, né? Pode levar para a salinha lá, que é o Reencontro Kids. Então, isso é muito legal também. Isso não impede, né? Nós, agora que temos 2 meninas pequenas, graças a Deus tem, né, o Reencontro Kids, nós podemos deixá-la lá, enquanto a gente também vai vivendo o reencontro. Sim. Aliás, uma pergunta, existe uma idade mínima para participar, uma idade máxima para participar? Porque tem aqui, a dona Gorete disse aqui, estou muito animada, quero participar, mas não sou mais tão jovem assim na idade, só no espírito, mas gostaria de ir e tentar levar uma sobrinha. Posso participar? Claro. Sim, que pode deve estar conosco, vai ser uma alegria tremenda receber. Não tem idade limite, né? Só tem, qual que é a idade para estar no mínimo na igreja que aconselha, na parte de cima? A gente geralmente a gente faz mais a faixa etária para a salinha das crianças, né? Que é a partir de certa idade. Às vezes uma criança de menos de 1 ano a gente não consegue ficar com ela na salinha porque precisa da mãe também, trocar a fralda ali e tudo mais. Mas a gente sempre aconselha, como a gente fala sobre temas que abordam diretamente a juventude, então às vezes tem alguns pontos, né, que a gente precisa ter esse só discernimento. Mas a partir dos 13 anos para cima, 12 anos já tá na faixa já de estar com a gente lá. Já dá para participar, né? Tem mais participações aqui. Missão Jovem mudou a minha vida, me formou e hoje vivo por esse movimento. Grata a Deus por tanta graça. Essa família que está aí é pura bênção. Só não tem o nome aqui. Isabela Almeida. Deixa eu ver, tem mais participações aqui. Boa tarde, salve Maria. Me chamo Lívia e sou fruto do Retiro Reencontro, e toda a minha caminhada com Deus foi moldada e vem crescendo cada vez mais através do movimento Missão Jovem. Descobri a minha vocação, o meu apostolado e o meu chamado através da Missão Jovem. Hoje a missão é a minha família e foi nela que aprendi a dar a minha vida pelas almas. Faço parte do grupo Jesus e não poderia deixar de falar também do meu namoro, que graças a Deus é fruto da Missão Jovem. E fica o convite para você jovem, venha conhecer o carisma da Missão Jovem, conhecer o reencontro, pode ter certeza que não vão se arrepender e que a comida é gostosa, hein? A equipe da cozinha não brinca, eu acho que eu vou lá almoçar, mentira. Quer ser feliz? Vem ser Missão Jovem, estou ansiosa para hoje. Hoje o Espírito Santo desce, não perde. Tá aí, deu o recado Jesus dela. Fazendo presença forte. Tá vendo só? A gente, né, sobre essa dinâmica, a gente também tem muito como exemplo o próprio PHN, né? São o Revolução Jesus também. Então, assim, são pessoas que a gente se inspira muito, né, para poder sempre proporcionar para esses jovens um encontro verdadeiro com Jesus ali, que eles possam se sentir tocados, né?
Interessante, né, Lucas? E já que a gente estava comentando sobre essa questão do PHN, né, do Revolução, são movimentos que acontecem na Canção Nova e muitas vezes as pessoas não conseguem ir lá com tanta frequência, participar, né, dos eventos, dos acampamentos. E de alguma forma, isso, né, esse trabalho de vocês, através do grupo de jovens, do grupo de oração, é exatamente isso, né? Você ter ali a oportunidade de toda semana estar ali, né, além, claro, da Santa Missa, mas você também estar nesses movimentos para não deixar de alguma forma aí, né, esse ardor aí do Espírito Santo se baixar, né? Deixar esfriar, não pode deixar no fogo. Né? Continuar, né? Com certeza. Tem mais participações aqui. Boa tarde, a paz de Jesus a todos. Vanessa, como gosto de ouvir esses testemunhos desses jovens. Deus abençoe, que toque no coração de outros jovens a seguir. Minha filha era da comunidade Resgate Jovem, na comunidade Magnífica, quando era jovem e conheceu seu esposo no grupo. Tiveram um namoro santo, casaram há 14 anos, já com 5, bênção de Deus, meus netos. E assim, encaminhando seus filhos no caminho do Senhor. E assim será. Jovens, futuro lindo no caminho de Deus. Meu abraço a vocês, continue nesse caminho. É a Marinita, ela é aqui do Jardim São Leopoldo, em São José dos Campos. Que legal, tá vendo só? Vamos lá. Olá, boa tarde, a paz. Sou a Ana Lima. Estou amando o testemunho desses jovens e sobre este investimento para os jovens. Vivemos essa experiência de missão aqui na Paróquia Espírito Santo com os jovens e adolescentes. E vivemos experiências incríveis e testemunhos e também já colhendo o fruto dessa missão. Vale a pena ser de Cristo. Deus abençoe ricamente. Que lindo, né? E eu falo, gente, como é bonito essa questão, às vezes, do pai, da mãe, né? Testemunhar isso. Sim. A gente estava até comentando, né? Aqui, dona Ana, sobre a questão, né? Que muitas vezes a gente, na nossa concepção, são os pais que vão levar os filhos para a igreja. Mas, às vezes, não é isso que acontece. Às vezes são os filhos que levam os pais, os familiares para a igreja, né? Eu acho que o importante é a gente ter realmente essa pessoa que, de alguma forma, vai ser instrumento, canal, né, de Deus ali, escolhe, né? E, às vezes, nesse momento em que a gente vive, que, infelizmente, as famílias são tão bombardeadas, né? A família, muitas vezes, é deixada de lado os seus valores. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E a gente, seja você, não, mas eu não tenho filhos mais jovens. Não, mas você tem um sobrinho, você tem um vizinho, você tem um afilhado, né? Você tem qualquer pessoa que sempre conhece alguém. Sempre conhece alguém e a gente precisa apresentar para eles esses caminhos, né? Falei, olha, tenta, né? Que eu te brinquei. Tenta ir lá no reencontro. Vai que, não é? Porque às vezes a pessoa, não vou, acho que não é para mim. Vai, né? Se não gostar, tudo bem, não tem problema, né? Mas tenta aí, porque às vezes a gente... É exatamente isso. Às vezes a gente não dá o próximo passo por medo, por receio, por vergonha. O jovem é muito vergonhoso, né? Vergonhoso demais. Tá acontecendo. Tímido demais, não é? Mas deixa essa timidez em casa e vai lá, né? Ou vai com ela mesmo, tem problema. Fica lá no seu cantinho quietinho, não precisa, né? Mas vai. Pelo menos esteja com os seus olhos e ouvidos abertos para ouvir Lucas e acompanhar, né? O Lucas era todo tímido. Eu sou tímido. Nossa, não, mas ele era absurdo, assim. Tanto é que eu achava engraçado. Eu falava e ele... no grunhindo ali, né? Mas tá vendo? Agora tá aí, ó. Fala pra caramba. Tá aqui, ó. Vamos lá. Tenho muito orgulho desse casal. Espero que meus filhos sejam como vocês. Esse ano, pela primeira vez, o Gu vai participar com vocês. Beijos. Tia Cris. Isso. Tá vendo? Vamos lá. Mais participações aqui. Sei que o reencontro é o ápice do movimento, mas... Se alguém quiser conhecer o movimento, não conseguir ir no reencontro, o que fazer? Sei que tem muitos grupos. Como é que funcionam os grupos aí? Um abraço pro Lucas e pra Jaque. Um abraço. Então. Nós temos, né... O mais indicado, acredito que vai ser mais fácil para todos também, é nos acompanhar no Instagram. Porque lá a gente sempre faz um trabalho de divulgação de todos os grupos que nós temos em Jacareí. Então segue lá, @NossaMissãoJovem, que lá tem tudo, né? Nós sempre temos também os contatos de WhatsApp, porque assim, nós estamos espalhados em toda Jacareí praticamente, né? Então nós temos grupos de jovens no São João, nós temos grupos de jovens no Campo Grande, temos grupos de jovens perto do centro. Então assim, a gente sempre está divulgando, sempre fazendo um chamado com o jovem, né? A gente tem buscado cada vez mais estar na rua, mostrar a cara da juventude, né? De que sim, tem jovem dentro da igreja, a igreja está viva, né? O jovem, ele não é só a esperança, ele é o presente da igreja também, né? Não precisa ter vergonha, né? Sim, não precisa só mandar uma vergonha. mensagem, gente. Manda uma mensagem, pergunta, fala onde você mora, aí é até mais fácil.
né? Sim, a gente entra em contato. Se precisar buscar a pessoa na casa dela para levar para o grupo, a gente sempre faz isso, não tem o menor problema. Lucas e Jaque, sou jovem, tô desiludido da vida, quero conversar com alguém que possa me atender, me ouvir. Vocês também têm esse apoio a esse jovem, você também pode marcar com esse jovem, conversar, ouvir, orientar. Sim. Como é que funciona isso? Com certeza. Então, geralmente, quando os jovens nos buscam, conversam com a gente, pedem esse auxílio, graças a Deus, muitos vêm até nós, né? Entram em contato através do Instagram da Missão Jovem, entram em contato com alguém que conhece os responsáveis pela Missão Jovem. Então, assim, é aquilo que a gente estava conversando agora, é só dar o primeiro passo. Porque, assim, eu garanto para você que não só eu, mas assim como os meus amigos de coordenação, né, que é a Alice, o Thiago, o Nailton, o próprio Danilo que está aqui com a gente também, muitos que estão dentro da Missão Jovem, são pessoas que são decididas, né, a dar a vida pelos jovens também. Então, assim, nós estamos querendo o máximo possível trazer o jovem para a igreja. Então, assim, aqueles que entram em contato com a gente, vai na casa, a gente conhece os pais, a gente quer saber da vida dele, como que é. E não só falar assim, de buscar ele na casa dele e deixar na igreja e ir embora. Não, é chamar ele para viver uma vida nova. Então, ele vem e faz uma convivência com a gente. A gente gosta muito de brincar, a gente gosta de se encontrar, comer uma pizza, fazer após alguma grupo, coisa. Né? Tem os pós-grupos, né? O famoso pós-grupo. Que a gente fala. Para que tenha isso mesmo, porque dentro do grupo não dá para conversar muito, assim, às vezes, né? Porque tá ali no momento de oração, louvor, tal, não dá para ter aquela conversa profunda. Então, quando esses grupos, eles mesmos já se organizam. Então, eles fazem o pós-grupo e nesses pós-grupos, aí pode conversar, pode bater um papo, pode desabafar. Então, eu tenho o Lucas, né? E a Alice, o Thiago, o Nailton e o pessoal, os pilares da Missão Jovem, que são mais na linha de frente, mas tem esses coordenadores dos próprios grupos, que eles também estão ali disponíveis para poder conversar, né? E se for algo assim que seja muito mais complexo, daí é mais passado para a liderança. Mas assim, sempre tem esse apoio, né? Não precisa estar num cargo muito alto para poder ajudar um ao outro, né? Isso daí é mais a questão de estar ali por amor, né? Nós temos bastante pessoas à disposição. Sim, geralmente graças a Deus. Os nossos, que nós fazemos um retiro só para líderes e coordenadores, também passa de 100 pessoas, tranquilo. Então, assim, o que não falta aí é jovem dentro do movimento para conversar. Muitos desses que mandaram, inclusive, mensagens aí, são pessoas muito bem preparadas para estar escutando e recebendo outros jovens. E agora, por exemplo, quem, é coordenador de um grupo, né, de jovens na sua paróquia, ainda não conhece o movimento jovem, a Missão Jovem, né, e quer também esse auxílio, né, estar junto com vocês também, só entrar em contato que vocês estão aí abertos a novos parceiros, se podemos dizer assim? Estamos, né, inclusive até na região aqui de São José dos Campos, né, alguns grupos já fizeram contato com a gente. Será que tem como você vir aqui visitar o nosso grupo, né, entrar em contato com a Missão Jovem? Então, assim, a gente está cada vez mais também vindo mais para cá, para a região de São José, conhecer o pessoal aqui. Então, pode sim entrar em contato conosco. Esse ano mesmo, teve um grupo do Novo Amanhecer, né, que ele já existia, que é o Consagrados a Maria, e eles não faziam parte do movimento, né? Se aproximaram da gente, hoje eles fazem parte da Missão Jovem também. Então, assim, nós temos aí... um grupo muito querido, né? Um grupo muito querido. Então, assim, acompanhamento cada vez mais, o bispo sempre junto com a gente aí na diocese, né? Então, nós estamos aí buscando cada vez mais poder expandir e alcançar o máximo de jovens possível, né? Com certeza. E nós estamos num período, né, em que a gente está falando muito sobre o jovem, até porque semana que vem começa a Jornada Mundial da Juventude. E eu tenho certeza que muita gente gostaria de ir, né? Até a gente gostaria de estar lá. Mas o Missão Jovem de Jacareí vai trazer para você essa possibilidade. Você que não vai poder estar lá, o reencontro é como se fosse uma Jornada Mundial da Juventude também, né? Não vai ter o Papa ali em pessoa, mas vai ter ali, né? Com certeza. Mas não é só isso, é exatamente sacudir esse jovem, né? Mostrar para ele, pensa, você participa lá, já vai dar aquele start, quando você começar a ver, acompanhar aí as imagens, as transmissões da Jornada Mundial da Juventude, vai pensar assim, nossa, participei do reencontro, era quase isso aqui, né? Então, a presença de Deus é em todo lugar, de Deus, né? Então... Exatamente. Logo também tem a Jornada Diocesana da Juventude em outubro. Então, aproveite esses momentos, né? É jovens com jovens querendo salvar
almas jovens. Sim, Então com aproveite certeza. isso, né? Não espere aí o fim da vida, não. Vai já, né? Sim. E o quanto antes melhor. Então, para encerrar, vamos reforçar esse convite aí, minha gente. Lembrando você que chegar lá, fala assim, escutei vocês na Rádio Canção Nova. Pois é. E aí, vai ter um descontinho? Vai ter um descontinho, com certeza, Lucas? Vai ter o descontinho, né? Vai receber ter um da graça de Deus, abraço. vai ter um abraço, vai ser muito bem acolhido, então vai estar pagando o valor antecipado aí, vai ser muito bem recebido por nós lá. Então, vamos reforçar o convite. Reencontro, 33ª edição, a partir de hoje, é isso? Vamos Isso, lá. a partir de hoje você está convocado para estar com a gente lá no Reencontro, a partir das 19h30, o portão Nossa já Senhora vai do estar Carmo. aberto, te esperando. Não perca essa, porque eu tenho certeza que assim como Jesus foi até a Samaritana, ele vai estar te esperando no poço para se encontrar verdadeiramente com você. Não se esqueça, se você está nos acompanhando, reforça lá, escutei vocês na Rádio Canção Nova. Posso dar um descontinho? Aí o desconto você também pega uma camiseta lá depois, já com a gente na lojinha. A gente faz a camiseta do Retiro também. Então, assim, esteja conosco, não perca, né? Na sexta-feira nós estaremos a partir das 19h30, no sábado a partir das 8 horas da manhã e no domingo também a partir das 8 da manhã. Então, assim, não perca o reencontro. Oi? Quem não conseguir ir hoje, né? Quem não conseguir ir hoje pode ir só no sábado, não consigo só no sábado, posso ir só no domingo? Pode ir só no domingo, como eu falei. Eu só consigo ir no sábado à tarde. Não tem problema, vá assim mesmo, né? Você também... mas eu tô com o financeiro um pouco apertado. Pode chamar a gente para conversar. A gente não quer que também alguém perca por não ter condições financeiras, mas nós queremos o máximo de pessoas possíveis para ter um encontro verdadeiramente com Cristo, né? Para que a gente possa ver os frutos cada vez mais. Lembrar do seu valor, né? Lembrar que você é amado por Deus. E não se esqueça disso, né? Quem estiver escutando aí, o quanto Deus te ama, né? Do jeito que você é, do jeito que você está. Às vezes você não está podendo oferecer muito, como a gente tinha conversado, né? Às vezes está muito machucado, mas vai lá, né? Não desiste e força, minha filha, força. Isso, força. Aguenta firme. Com certeza, até porque é aquilo, né? Você pode até dizer que não está com sede. Mas Sim. no fundo você tá com sede, sim. Sim, com Sempre certeza. estamos, né? E quando a gente sente sede, a gente já tá desidratado. Isso Com é real, certeza, né? isso Pra é medicina, verdade. quando Já tá você muito diz, tempo nossa, tô já. com sede, é porque você já tá desidratado. Sim, né? com Então, você não deixa chegar a esse ponto, não, né? Sim, com certeza. Vai antes beber Tem dessa Jesus fonte. quer te dar de beber através do reencontro. Com certeza. Só uma última participação. Olá, boa tarde. Estou ouvindo o Lucas e a Jaqueline pela rádio. Lembrei do meu primeiro reencontro. Me chamo Andressa. Tenho 29 anos. Participei pela primeira vez em 2011. Tinha 16 anos e foi um marco na minha história. Foi o reencontro 13. Naquele reencontro fui fui na intenção de ser meu último momento na igreja católica, pois estava frequentando a igreja evangélica e iria me batizar. No momento do terço do reencontro, Nossa Senhora me encontrou e me levou a um encontro com o Senhor. O reencontro da Missão Jovem de Jacareí mudou minha vida, minha história, e sou grata a Deus por isso. Tá vendo? Um abraço, Fechamos com chave de ouro aqui, né? Gente, muito obrigada pela presença, viu? Parabéns por esse trabalho, que Nossa Senhora possa aí na sua imensa bondade, né, estar sempre com vocês e que seja mais um reencontro de sucesso. Amém, com certeza será. Com certeza. 1h mais 26 minutos. Abre aspas. E sempre, né, antes de encerrar o programa, a gente traz uma reflexão, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, rapidamente aqui, que é para você que quiser receber a Canção Nova na sua casa. Mês que vem é aniversário da Canção Nova, da Rádio Canção Nova. São 4 anos. E para você que quiser receber a Canção Nova na sua casa, para rezarmos juntos o Terço da Misericórdia no dia 8 de agosto, atenção, manda pra gente uma mensagem aqui no nosso WhatsApp 12 30 19 8801. Manda pra gente, eu quero receber a Rádio Canção Nova. Manda pra gente o seu nome, o seu endereço, né, seu bairro, sua cidade, porque na segunda-feira, aqui no Abre Aspas, a gente vai fazer o sorteio e uma casa será sorteada para receber. Nós aí iremos com muita alegria rezar o Terço da Misericórdia ao vivo na sua casa. Quer participar? 12 30 19 8801. Manda pra gente a sua mensagem, que isso é uma alegria pra gente estar na sua casa. E assim a gente chega ao final do programa Abre Aspas nessa sexta-feira. Lembrando também que tem Canção Nova Abraça São José dos Campos neste fim de semana no Centro da Juventude. Estaremos por lá, alegres, contentes, também de braços abertos, esperando por você para te receber, para te acolher e juntos abraçarmos São José dos Campos. Um ótimo dia a todos, um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas.
Julho é o mês dedicado